Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rudeglano. Nessa oportunidade, nós daremos início ao nosso estudo sobre os radicais. Então, vamos lá. Então, o que é um radical? Toda expressão na forma raiz enésima de A, você lê isso aqui, raiz enésima de A, com A pertencente ao conjunto dos números reais, ou seja, esse A ele é um número real e esse mais aqui representa que ele tem que ser positivo. Então, esse A ele pertence ao conjunto dos números reais, então ele tem que ser um número positivo. E N pertence aos naturais, então esse N aqui tem que ser um número natural, não pode ser um número inteiro negativo, não pode ser um número racional, tem que ser um número natural, o N pertencente ao conjunto dos números naturais, e esse N ele tem que ser maior ou igual a 2. Por que esse N tem que ser maior ou igual a 2? Porque não existe raiz 1, raiz 1, por exemplo, de 10, não existe. Existe raiz quadrada, existe raiz cúbica, existe raiz quarta. Agora, a raiz 1 não tem, porque para ter raiz, há necessidade de pelo menos 2 elementos. Por exemplo, tem que começar a partir do quadrado, porque se eu tiver 2 vezes 2, isso aqui dá 4. Logo, a raiz quadrada de 4 é 2. Mas se tem apenas um elemento, então não tem possibilidade de nós extrairmos a raiz. Então, por isso que esse N ele tem que ser maior do que 2 ou igual a 2. O mínimo tem que ser 2. Então, N maior ou igual a 2 recebe o nome de radical aritmético. Então, é isso que nós vamos começar a estudar hoje. Então, para esta aula, nós iremos trazer algumas propriedades dos radicais. Vou chamar aqui de P1, primeira propriedade. Então, essa minha primeira propriedade é quando o meu índice ele é igual ao meu expoente. Então, quando nós temos o índice igual ao expoente, meu índice aqui eu chamei de N, meu expoente aqui eu também chamei de N. Então, o que acontece quando o meu índice é igual ao meu expoente? O que vai acontecer? Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer o cancelamento do meu índice, posso fazer o cancelamento do meu expoente. Então, ficando assim, ó. Fazendo cancelamento, ó, quando o meu índice é igual ao meu expoente, vai suceder que vai sobrar apenas o radicando. Nesse caso, a minha resposta aqui é o A. Então, toda vez que eu tiver um radical que o meu índice for igual ao meu expoente, então eu posso fazer esse cancelamento, desde que não haja aqui uma soma, não haja aqui uma subtração, por exemplo. Não pode ter isso aqui, ó. Por exemplo, raiz enésima de A elevado a N mais 1. Aí não tem possibilidade de cancelar. Aqui não pode ter soma, aqui não pode ter diferença. O que pode acontecer multiplicação. Aí, tendo uma multiplicação, aí eu posso fazer. Se houver uma divisão, a divisão aqui só dá para fazer se for a mesma base. Por exemplo, se eu tivesse assim, raiz enésima de A elevado a N dividido por A. Um exemplo. Se tivesse assim, e esse expoente aqui igual, aí eu poderia fazer. Mas se fosse diferente, por exemplo, fosse 1, então ia ficar raiz enésima de A elevado a N sobre A elevado a 1. O que daria raiz enésima de A N menos 1. Aí não daria para fazer o cancelamento. Então, só dá para fazer esse cancelamento se esse radicando é a base aqui desse expoente que fica dentro do radical, é chamado de radicando. Só dá para fazer essa operação aqui
se esse radicando estiver sozinho. Ou se ele estiver multiplicando, posso fazer, independente que a base seja igual ou diferente. Agora, se estiver somando, subtraindo e dividindo, não há possibilidade de nós aplicarmos essa propriedade. Então, a propriedade aí, P1. Aí eu vou fazer aqui um exemplo. Exemplo 1. Ó, raiz quadrada de 5 ao quadrado. Perceba, quando o meu índice é 2, ele não precisa aparecer. Toda vez que meu índice for 2, ele não precisa aparecer. Aqui tem um 2, ó, está subentendido. O que eu faço? Meu índice é igual ao meu expoente, eu cancelo. Aí o que sobrou? Sobrou apenas meu radicando. Um outro exemplo, exemplo de número 2. Eu tenho raiz cúbica de 10 elevado ao cubo. Então, novamente, ó, meu índice igual ao meu expoente. O que eu faço? Cancelo o índice, cancelo o expoente e ficou como resposta apenas o número 10. A minha propriedade P2. Minha propriedade P2. Eu vou aqui abrir. Ó, eu tenho meu índice N. Mas esse meu índice N eu posso multiplicar por um determinado numeral que eu vou chamar de P. Da mesma forma aqui, ó, esse meu N eu posso multiplicar por um determinado numeral P. Então, esse meu novo radical, ele vai ficar assim. Vai ficar assim. NP A elevado a AP. Então, eu posso ter o mesmo numeral multiplicando o índice, multiplicando o expoente. Aliás, aqui é um N, tá, gente? Multiplicando o expoente do radicando A, que não vai fazer nenhuma diferença. Perceba, ó, ficou NP, aqui NP. Índice igual expoente. Índice igual expoente vai recair a mesma propriedade e nós vamos conseguir resolver. Um exemplo. Exemplo 1. Eu tenho aqui raiz quadrada de 10 elevado a 3. Aí eu vou pegar, colocar aqui um outro número, né? Colocar aqui 6 elevado a 3. Eu vou pegar um outro numeral, multiplicar o meu índice, multiplicar o meu 3, certo? E aí eu vou formar um novo radical. Então vamos supor, meu índice aqui é 2. Eu vou pegar e multiplicar por 2 o meu índice e multiplicar por 2 o meu radicando, o meu expoente do radicando. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 2, 4, e 3 vezes 2, aqui 6. Ó. Então perceba, eu consegui aqui fazer essa alteração. Eu peguei o mesmo numeral, multipliquei o meu índice e peguei o mesmo numeral, multipliquei o meu expoente. Da mesma forma como eu fiz essa multiplicação, eu posso fazer a divisão. Aqui eu aumentei, eu poderia também acrescentar. Um outro exemplo. Exemplo 2. Raiz cúbica de 9 elevado a 5. Eu vou pegar um outro numeral e multiplicar. Vou multiplicar aqui por 3 e aqui também por 3. 3 vezes 3 dá 9. Repete o radicando. 5 vezes 3 dá 15. Agora, propriedade aqui P3. A mesma coisa que eu fiz com a multiplicação, eu posso fazer com a divisão. Eu tenho aqui o N. E aí eu vou pegar esse N e vou dividir por um determinado numeral P.
posso pegar esse n e dividir por um determinado numeral p, qualquer que seja esse numeral. Só que esse mesmo numeral que estou dividindo o índice, eu também divido o expoente. Então, essa propriedade aqui é válida, eu posso efetuar. Eu posso pegar esse índice, esse expoente e simplificar ele. Na realidade, essa divisão que nós estamos fazendo é uma simplificação. Nós vamos simplificar tanto o índice quanto o expoente. Eu posso representá-lo assim, como também eu posso representá-lo dessa forma, em forma de fração, certo? Vai continuar sendo uma divisão. Então, por exemplo de número 1, eu tenho raiz décima de 8 elevado a 6. Ó, eu tenho a raiz décima de 8 elevado a 6. Eu quero simplificar esse 10 e esse 6. O que eu faço? Eu vou procurar o maior divisor comum entre 10 e 6. Eu vou procurar o MDC de 10 e 6. Se eu não souber de cabeça qual é o maior divisor de 10 e 6, eu tenho que calcular o MDC de 10 e de 6. Então, se eu não sei de cor qual é o maior numeral que divide o 10 e o 6, eu tenho que calcular o MDC. Lembrando que o MDC nós podemos calcular junto e nós podemos calcular separadamente. Certo? Então, vamos lá. Qual é o maior numeral que divide o 10 e que também divide o 6? Esse maior numeral, gente, o MDC de 10 e 6 é o 2. Nós vamos dividir por 2. Aí o que eu faço? Repito aqui o sinal da raiz. Aí eu divido 10 dividido para 2 dá 5. Repete o radicando. 6 dividido para 2 dá 13. Pronto. Aqui está a solução desse problema. Então, eu tenho aqui, eu tinha o 10 e tinha o 6, encontrei o maior divisor entre eles, ou seja, eu simplifiquei, reduzi ao máximo tanto o índice quanto o expoente, de forma que não tem mais nenhum outro numeral, com exceção do 1, que divida o 5 e que divida o 3. Um outro exemplo de número 2. Raiz 24ª de 10 elevado a 18. Vou colocar assim um pouquinho mais para cá. Raiz 24ª de 10 elevado a 18. Olha, eu tenho o índice 24 e o expoente 18. Eu quero reduzir esse radical no sentido do seu índice e do seu expoente. O que eu faço? Vou procurar o maior divisor comum entre o 24 e o 18. O maior divisor de 24 e 18 é o numeral 3. O numeral 6. Vou dividir por 6. Aqui, ó. Vou dividir aqui também por 6. O maior divisor de 24 e 18 é o 6. Então, fica assim, ó. Raiz. 24 dividido por 6 dá 4. Repete o radicando, que é o 10. 18 por 6 dá 3. Pronto. Então, perceba que o 4 e o 3 não existe mais nenhum outro numeral, com exceção do 1, que possa dividir o 4 e possa dividir o 3. Aí temos aqui a propriedade P4. Propriedade P4, onde eu tenho agora, ó, um produto de radicais. Aqui eu tenho N, aqui eu tenho M. Ó, o que acontece quando eu tenho aqui dois radicais, dois ou mais radicais colados no outro? Aqui está havendo um produto de radicais. Então, toda vez que isso acontecer, eu tiver dois ou mais radicais colados um no outro,
eu posso expressar em um único radical, ficando assim, ó. Você expressa um único radical, ó. Deixa eu diminuir aqui, que não vai ter necessidade. E eu pego e multiplico, ó. Multiplico esse n pelo m. Fica n, ó. Eu multiplico os dois. E esse radicando, eu vou repetir. Então, toda vez que eu tiver um produto de radicais, ó, dois radicais colados um ao outro, está havendo uma multiplicação. Eu vou resolver esse produto aqui fazendo essa multiplicação dos índices. Então, quando eu multiplicar o n e multiplicar o m, vai ficar um único índice aqui, ó. Então, vamos ver aqui um exemplo. Exemplo de número 1. Eu tenho raiz quadrada, raiz cúbica de 8, ó. Então, eu leio assim, ó, raiz quadrada, raiz cúbica de 8. O que eu faço? Então, eu vou colocar um único radical, abrir um só radical. E eu pego aqui, ó, coloco esse índice e multiplico, ó, 2 vezes 3, ó, 2 vezes 3. Se eu quiser colocar logo direto, eu coloco. Vou colocar assim, para que você saiba o que foi que eu fiz. Então, multiplico 2 pelo 3. 2 vezes 3 dá 6. Ficou raiz sexta de 8. Exemplo de número 2. Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta. Vou colocar aqui de 10. Ó. Então, agora eu tenho 3 radicais, um colado no outro, está multiplicando. Logo, eu tenho aqui, ó, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta de 10. Você coloca um só radical e vai multiplicar. Ó. Aqui é o 2, vai ficar 2 vezes 3 vezes 4. E aqui repete o 10. Repetindo, ó, eu posso multiplicar logo de uma vez e colocar só o resultado, tá bom? Eu estou colocando assim que eu estou explicando. Então, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 4 dá 24. Ficou 24ª. Então, o índice aqui, ó, a 24ª raiz de 10. Agora, deixa eu apagar aqui. Agora, a nossa P5, propriedade P5, ó. Agora eu tenho raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Ó, o que eu tenho aí? Eu tenho um produto de 2 radicais, só que eles estão separados. Eles não estão como esse aqui, é o produto de 2 radicais, mas aqui estão separados. O que é necessário para eu fazer a multiplicação de 2 radicais? Então, gente, eu só posso multiplicar 2 ou mais radicais se os seus índices forem iguais. Então, ó, índice igual. Ó, se os índices são iguais, eu posso fazer essa multiplicação. Então, vai ficar assim, ó. Eu coloco um só radical, repito o índice e fica A vezes B. Pronto. Apagar aqui. Então, se eu tiver o produto de 2 radicais, ó, eu só posso multiplicá-los se o índice for o mesmo. Então, o índice aqui é o mesmo, eu coloco um só índice, pego um só radical e multiplico os 2 radicandos, A vezes B. Então, vai ficar assim, A vezes B. Exemplo de número 1. Eu tenho aqui raiz cúbica
de 6 vezes raiz cúbica de 3. O índice é o mesmo, ó, é o mesmo índice. Então, eu abro o sinal da raiz, coloco o mesmo índice e multiplico 6 vezes 3. Raiz cúbica, 6 vezes 3 dá 18. Outro exemplo. Raiz quinta de 9 vezes raiz quinta de 2. Vai coincidir, né? Vai ficar assim, ó. É o mesmo índice? É o mesmo índice, 5. Coloca um só radical. Então, vai ficar 9 vezes o 2, raiz quinta. Coincidiu 9 vezes 2, 18. Dá aqui radicandos iguais. E aí, para nós fecharmos a P6, é quando eu tenho uma divisão de radicais. Então, toda vez que eu tiver uma divisão de radicais, a regra é a mesma para a multiplicação. Se os índices forem iguais, você coloca um só sinal da raiz e vai pegar o A sobre o B. Então, exemplo de número 1. Aí eu tenho aqui raiz décima de 8 dividido para raiz décima de 4. O índice aqui é o mesmo? O índice é o mesmo. Então, coloquei um só radical, raiz décima, e pego 8 e divide por 4. Então, fica a raiz décima. 8 dividido para 4 dá 2. Outro exemplo, exemplo de número 2. Raiz quinta de 6 dividido por raiz quinta de 3. Os índices são iguais? São. Então, você repete um só radical, vai colocar o índice, vai pegar o 6 dividido por 3. Raiz quinta, 6 dividido para 3 dá 2. Agora, o que fazer quando os meus índices forem diferentes? Tanto para a multiplicação quanto para a divisão de radicais, nós temos que calcular o MMC dos índices, tá bom? E depois fazemos umas operações, mas isso ficará para a nossa próxima aula. Então, gente, espero que eu tenha sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva para que você tenha acesso às demais aulas. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.